Glória a Deus, amigos de casa. Nós estamos aqui na Santa Ceia do Senhor, né? Eu estudando aqui já há alguns domingos sobre Josué. Josué capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, ó: e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, irmãos, quando ele fala isso, ele está se preparando para atravessar o Jordão, né? E aí ele pede para que as pessoas que vão com ele, para que a nação de Israel se santifica. Então ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então a santificação, a preparação. Existem pessoas que ela até quer coisa grande da parte de Deus, mas ela não se santifica, ela não se consagra, ela não se prepara. E aí como é que Deus vai fazer coisa grande? Primeiro o nosso preparo é espiritual, né? Em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 7, irmãos, que originou esse estudo, eu disse que seria palavra para 2025, a promessa de Deus. Deus me deu essa palavra no dia 28 de dezembro, até anotei na minha Bíblia, né? Seria a mensagem para 2025, 28 de dezembro de 2024, Deus deu essa palavra, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus, irmãos, nesse episódio, o Josué já tinha enfrentado os amalequitas, o Josué já tinha sido aquele que subiu no monte sozinho com Moisés. Ele depois ficou, outra ocasião que Deus falou que Moisés subiu sozinho, ele ficou no pé do monte os 40 dias. Ele foi aquele, irmãos, quando Moisés achou seu cargo pesado, ele foi um dos que Deus tira da unção da Moisés, reparte os 70, ele foi um dos 70. Ele foi um dos 12 espias, representando um de cada tribo, espiar Canaã. Ele foi um dos 12, desses 12, 10, os 12 viram as mesmas coisas, 10 trouxeram um relatório negativo, e ele traz um relatório positivo, ele e Caleb. Ou seja, ele tinha aproximadamente 50 anos, ele estava meia idade, ele estava na metade da sua vida, não precisava provar mais nada para ninguém. Deus já tinha falado a Moisés: não adianta você colocar o Gerson, seu filho, não adianta você colocar o seu irmão no seu lugar, até porque o irmão de Moisés já tinha morrido. Falou: quem vai é Josué. Então você se prepara, pessoal, Deus vai fazer coisas grandes. Aí Deus diz o seguinte: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então falou: olha, começa agora. Então está começando agora, irmãos. O que Deus tem para você está começando, né? O que Deus deu na tua vida até o dia de hoje, não importa se você tem 10, 20, 30 anos de caminhada no Evangelho, está começando agora. Deus tem mais para você daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus é Senhor. Depois de esses anos todos, falou: está começando agora. Põe no seu coração: o melhor de Deus está por vir. Amém, pessoal? Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Eu costumo dizer que o que Deus tem para uma pessoa, irmãos, até hoje Ele não deu nem 10% do que Ele tem para a tua vida. Aí aqui no capítulo 4, no versículo de número 14, capítulo 4, versículo 14, olha o que diz aqui, ó. Passa uma página para frente. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então você vê que o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Irmãos, o que Deus promete para você, Ele vai cumprir. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não cumpriria, né? Ou falaria e não honraria. Então acontece o seguinte, irmãos: se Deus tem promessa para você, se prepara, porque antes de você partir dessa, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ele cumpriu na vida de Josué. Aí no versículo 15: falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo, né? Então Deus vai e fala com ele. Aqui Ele cumpre, né? Então Deus tende a cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Eu sugiro que você seja um garimpeiro de promessa de Deus, porque Ele tem promessa para a nossa vida, em nome de Jesus.
Volta aí uma página, irmãos, né? No capítulo 3, parece que o pastor pulou, mas não pulei, é uma sequência, tá? Capítulo 3, versículo de número 11. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 10: Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, fariseus, girgazeus, amorreus e aos jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim como as plantas dos vossos pés, dos pés dos sacerdotes, que leva a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousa nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoados. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os levava a arca, chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras. Todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Ada, que está ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram-se de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firme, em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha que beleza, irmãos. Aqui houve um milagre, né? Você sabe que a maioria dos rios, eles correm em direção ao mar, né? E aí a Bíblia Sagrada diz que quando o sacerdote estava carregando a arca, eles chegavam os seus pés na beira da água, a água ia separando, e o povo passou-se em seco, né? E ele falou que era para pegar um maioral de cada tribo era 12 tribos, 12 homens, né? Que era para representar ali e passar, e houve essa bênção, né? Aí no capítulo 4, versículo 20, a sequência lá do que nós estamos lendo, diz assim, ó: E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significa essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou-se em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos. Então, irmãos, cada um da tribo era para pegar uma pedra. Hoje, irmãos, eu costumo até fazer uma brincadeira. Nós temos o aparelho celular, né? Todo mundo tem um, irmãos. O aparelho celular faz de tudo, irmãos, e de vez em quando faz ligação, né? Nós usamos ele para despertador, usamos como máquina fotográfica, usamos como computador para mandar e-mail, né? E dessa forma, aí nós visitamos as redes sociais, aquela coisa toda. Às vezes você vê uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida num departamento público no aeroporto, numa rodoviária que seja, no local público, você fala: deixa eu tirar foto com você. Aí nós falamos que aquela pessoa é até mal educada, porque não quis tirar foto comigo. Às vezes não é questão de mal educação, às vezes a pessoa está até cansada, né? O voo atrasou, aquele voo de horas, e aí acontece que talvez você colocando no lugar da pessoa até enche um pouco a paciência, né? Naquela época não tinha máquina fotográfica. E a estratégia de Deus é o seguinte: cada um da tribo pega uma pedra do fundo do rio,
né? Pegue uma pedra do fundo do Rio Jordão e vocês vão fazer o seguinte: vão guardar essa pedra. Quando perguntar para vocês, vão falar assim: ó, foi através dessa pedra aqui que foi pego lá no fundo do Rio Jordão, que nossos pais passaram a se ser, que era para guardar de lembrança, né? E aí veja que Deus operou dessa maneira. Hoje uma fotografia é uma lembrança, às vezes até de uma pessoa que já partiu, né? Olha, isso aqui foi seu avô, foi seu bisavô. Eu queria conhecer um familiar meu que já partiu. Você mostra a fotografia, né? E hoje nós temos o benefício aí de tanto a fotografia impressa como no celular, nas mídias sociais. Naquela época não tinha. Então cada um pegou uma pedra, né? Um representante de cada tribo, 12 tribos, cada um pegou uma pedra lá do fundo do rio, que era para mostrar para as próximas gerações. Irmãos, hoje a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Nós temos essa responsabilidade de mostrar para as próximas gerações o que está a responsabilidade que nós temos da pregação do Evangelho, de levar Cristo, né, para a nossa geração, em nome do Senhor Jesus, e que a geração dos nossos filhos, irmãos, já venha semeado com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, com o que Deus tem, com o que Ele quer para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então era para pegar lá no fundo. Capítulo 4 diz aqui, ó, versículo 2: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar aonde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no algum alojamento em que haveis de passar essa noite. Quando chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão. Cada um levará uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que assim seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significa essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ele pelo Jordão, separando-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então essas pedras era para eles lembrarem, olha, para ser um memorial eterno. Um dia Deus abriu o mar para nós, e aí nós passamos em seco. No nosso caso, irmãos, é espiritual. Nós vivemos depois da vinda de Jesus. Você sabe que Deus também tende a abrir o mar para você? Pastor, eu estou no meio do lamaçal, pastor. Eu estou no meio de um lamaçal de dúvida, de problemas, de aflição. Então, irmãos, busca de Deus uma palavra. A Bíblia diz que Ele vai na nossa frente, Ele vai endireitando os caminhos tortos. Pastor, as portas estão fechadas. A Bíblia fala que Deus vai quebrando as cadeias de bronze, né? O bronze é um metal forte, ele é rígido, mas Deus vai quebrando em nome do Senhor Jesus. Não tem porta que Deus não abra. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo de número 12. Vamos lá, capítulo 5, verso 12. Diz assim, irmãos, ó: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. Aí os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Glória a Deus. Você percebeu, irmãos, que durante todo o tempo que eles estiveram, aos 40 anos no deserto, a Bíblia fala que Deus sustentou mandando maná do céu. Depois que eles atravessaram o Jordão, um dia depois que eles comeram lá do fruto da terra, o maná cessou. Irmãos, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que Deus
Deus teve com o povo dele lá naquela época no deserto, irmãos, Deus, Ele é o mesmo, Ele tem um cuidado com a gente. Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas comigo eu não estou vendo. Às vezes é você que não está enxergando, irmãos. Você veio hoje, no nosso caso aqui, os amigos que estão nos acompanhando pela internet, no nosso caso é de manhã. Você tomou seu café da manhã, ou você veio em jejum por opção, você escolheu o sapato que você colocou no pé, a roupa que você vestiu. Daqui a pouco, hoje é domingo, você vai escolher o que você vai comer, porque Deus está cuidando da gente. Nós somos Israel de hoje, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, cessou o maná, só cessou no dia seguinte. Eles não ficaram um dia com fome, depois que comeram do trigo da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Eles chegaram lá, já tinha trigo para eles. Nós vimos, irmãos, que Deus era 7 nações, 7 povos que já tinha nessa terra. Por quê? Porque eles atrasaram 40 anos. E Deus falou, eu vou te dar condições de você tirar e expulsar esses 7 povos que estão lá em Canaã, Então eles chegaram lá, já havia trigo, Então Deus sustentou eles até um dia depois que eles chegaram lá. Versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão a espada nua. E chegando-se Josué a ele, disse, és tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? Então veja, irmãos, você lembra que no domingo passado o Josué mandou os 2 espias que espiaram que na frente, no caminho deles, tinha a cidade de Jericó, cidade fortemente armada. E aí, irmãos, acontece que aquelas muralhas que, segundo os teólogos, dava para se passar 6 carroças assim parelhadas na muralha, de tão forte que era, E aí acontece que era o desafio que tinha diante dele. E todo dia, irmãos, Josué ia lá contemplar, como é que eu vou passar isso aqui, como é que eu vou superar isso aqui, como é que eu vou transpor isso aqui, A Bíblia diz, versículo 13, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele está lá contemplando aquela muralha. É evidente que ele estava num local de uma distância segura, que não fosse alcançado por flecha. E aí chega um homem com a espada nua, Aquela capa que coloca a espada chama bainha. Ele estava com a espada fora da bainha. E ele perguntou, você dos nossos ou é dos nossos inimigos? Por que ele faz essa pergunta? Ele tinha 3 milhões de pessoas para liderar. Ele não conhecia todas as pessoas, Aí viu um homem lá e falou, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque se for dos inimigos, eu vou travar a luta aqui agora. Eu vou partir para cima aqui agora. Versículo 14. E disse ele, não, mas vem agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor a vosso servo? Você vê, irmãos, que ele não foi prostrando assim de imediato. Primeiro ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Não, eu venho com o príncipe do exército do Senhor. Ele entendeu que se tratava de uma coisa espiritual, se tratava de um anjo. Aí ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. E diz, que diz o meu Senhor a teu servo? O que Deus está dizendo para mim? Qual que é a direção de Deus? Hoje nós não precisamos esperar mais anjos, irmãos. Hoje nós precisamos buscar na palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus falado de muitas formas e muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós Deus falou pelo Filho. O Filho é a palavra de Deus. No Velho Testamento Deus falava por relâmpagos, por sonhos, por visões, pelos profetas, por urim, por purim, até pela a boca da jumenta muda, Hoje Deus fala pela Bíblia. Existem pessoas que pastor, eu preciso que fale comigo, eu preciso buscar um profeta. Irmãos, está em nossas mãos aí a boca de Deus, que é a palavra. Mas eu leio a história de Davi, eu leio a história de Sansão, de Moisés.
existem duas ferramentas de você ler a Bíblia Sagrada. Irmãos, você lê como ler um livro de história, ou você lê meditando, trazendo texto para você. Existem pessoas que lêem a Bíblia com a pá, uma ferramenta, né? A pá é aquela ferramenta que joga. A pessoa lê a Bíblia e fala, isso aqui é a palavra que é bom para minha tia, o meu vizinho, o meu padrinho. E tem pessoas que lêem a Bíblia com enxada. Enxada é aquela ferramenta que traz. Fala, eu preciso dessa palavra, eu preciso desse socorro, eu preciso desse recado de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Aí no versículo 15 diz assim, ó: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, irmãos, o anjo falou para ele: Josué, você tira o pé do seu sapato, porque aonde você está é santo. Por que é que o anjo pediu isso para ele, pastor? Porque, irmãos, ele precisava provar para Deus que, como Moisés, irmãos, agora ele é o líder. E ele era jovem, né? Se ele estava disposto a renunciar os planos dele pessoal, particular, para seguir os planos de Deus. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, não estão dispostos a renunciar aos seus planos, né? Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, são mais altos do que os nossos. Então nós temos que estar dispostos a renunciar aos nossos, né? Para seguir os de Deus em nome de Jesus, alinhar os nossos com os de Deus. Pastor, mas eu quero muito ser um cantor, eu quero ser um político. Nada contra, pessoal, né? Hoje todo mundo que é maior de idade no nosso país pode ser um candidato, ou qualquer pessoa pode, sei lá, hoje gravar o seu CD, né? Hoje nem CD usa mais, depois do negócio do Spotify, né? E dessa forma acontece o seguinte, pessoal. Mas a pergunta que não quer calar: Deus te chamou para isso? É o que Ele quer para você? Às vezes a pessoa quer muito, mas não é o que Deus quer para ela. Nós temos que querer o que Deus quer para nós, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, é o seguinte, é o meu sonho, né? Então, se o meu sonho não é o sonho de Deus, eu vou ser frustrado na vida. Quantas pessoas hoje são frustradas? Por quê? Porque é o sonho dela, mas não é o de Deus. Tem que ser o sonho de Deus para mim, o que Ele me chamou em nome do Senhor Jesus, né? Ele me chamou para ser um pregador. Eu não me vejo em nenhuma outra área a não ser pregando a palavra de Deus. Ele falou: descalça os sapatos dos seus pés, renuncie os seus projetos, seus sonhos. O que um jovem quer, irmãos? Às vezes o jovem, ele tem energia, ele quer passear, quer tirar férias, ele quer isso, quer aquilo outro, mas o jovem que está seguindo o plano de Deus, ele tem 3 milhões de pessoas para cuidar. Não é pecado tirar férias, mas ele tinha essa responsabilidade com Deus. Você está disposto a renunciar? Ah, pastor, já imaginou, irmãos? Pastor não é um trabalho, é um sacerdócio. Alguém liga para mim, ou bate na minha porta 2 horas da manhã: pastor, eu preciso urgente, o senhor faz uma oração, o senhor faz uma visita, fulano passou mal. Irmão, eu não estou no meu horário de trabalho. Irmão, é o seguinte, a minha igreja não paga hora extra. Não é assim, irmãos. Isso é chamado, é ministério. O chamado tem que consumir você. Pastor, eu quero muito ter minha empresa, eu quero muito ter meu comércio, quero muito ter meu negócio. Maravilha! Você está disposto a trabalhar 18 horas, 16 horas por dia? Às vezes, irmãos, é isso o seu empresário, muitas das vezes no nosso país. Eu tenho que organizar aqui no final de semana, trabalhar no final de semana, para que a linha de produção na segunda-feira dos funcionários não para, né? Então é isso que nós precisamos estar dispostos a renunciar em nome de Jesus. Como o lugar em que você está, o lugar é santo, né? Então tira o sapato do seu pé. Ele tinha que mostrar para Deus que ele estava disposto a renunciar. Ah, pastor, mas eu gosto muito de pescaria, eu amo pescar. Não é pecado não, pessoal, mas se isso não pode atrapalhar você no que Deus chamou você, não no dia, né, do seu compromisso com o Senhor, né? Em nome de Jesus, não que você se torne escravo disso. Às vezes acontece o seguinte, irmãos: a pessoa se torna escravo, por exemplo, no mundo virtual. A pessoa se vê um vencedor no mundo virtual, mas no mundo real às vezes está um fracasso.
Nós precisamos falar: Deus, eu preciso seguir o plano que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aí no capítulo 6, no versículo de número 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Então Deus falou: estou dando para você, né? Eu dei Jericó na tua mão. Irmão, se Deus não tivesse dado Jericó, se fosse uma coisa da ideia fixa da cabeça dele, talvez ele estaria morrendo lá, se esmurrando nas muralhas de Jericó. Irmãos, queira o que Deus dá para você em nome do Senhor Jesus. Às vezes o diabo mostra uma coisa, irmãos, para que a pessoa fica triste. Por exemplo, a pessoa não enxerga, ela não vê o potencial que ela tem na mão. A pessoa não vê, por exemplo, irmãos, os filhos que tem. Ela não vê falar: meu carro é modesto, a minha casa é simples. Nossa, olha a casa da vizinha, que mansão, olha que carrão, né, que tem, que passou ali, o que era aquilo aí. A pessoa fica triste por aquilo que ela não tem, né? E acontece o seguinte: ela não é feliz com o que tem. Às vezes o diabo mostra uma coisa que você não tem para te entristecer, né? E aí acontece o seguinte: nós temos que querer o que Deus tem para nós em nome de Jesus. Ele falou: eu estou te dando Jericó na tua mão. Ah, pastor, para me começar, eu tenho que primeiro estar equipado, montado. Irmãos, primeiro começa, você vai consertar no decorrer da metade da caminhada, em nome do Senhor Jesus. Se você esperar a situação ser perfeita para começar, talvez você nunca começa. Nós temos que começar em nome de Jesus. Deus falou: estou te dando Jericó na tua mão, né? É eu que estou fazendo acontecer no nome do Senhor Jesus. E aí o versículo 10 diz assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis, né? Então acontece, irmãos, que qual foi a estratégia que o Josué usou para derrubar a cidade de Jericó? Irmãos, num primeiro momento, quando Deus, irmãos, está dirigindo, parece até loucura. Você fala: como é que nós vamos derrubar uma cidade fortemente armada, uma cidade que tem muralha, sem usar uma arma na mão? Então ele deu a primeira volta, né? Falou: nós vamos dar a volta em volta das muralhas da cidade. Vamos ficar na distância segura para não sermos atacados pelos flecheiros, né? E era para eles rodear em silêncio a primeira volta. Na segunda volta, irmãos, por que era em silêncio? Porque poderia ter alguém reclamando. Povo, irmãos, é povo, muda nome e endereço. Talvez um falou: estou com o meu joelho aqui inchado, meu tornozelo está inchado, nós estamos igual bobos rodeando essa cidade. Era para ir em silêncio, irmãos. Irmãos, apresenta só a Deus os seus projetos. Tem coisas, irmãos, que você não fala para ninguém. Por quê, irmãos? O que diz aquele ditado que as pessoas não sabem, elas não estragam. Tem coisa que não precisa falar, as pessoas vão ver em você. Em nome do Senhor Jesus, que elas vejam em você, em nome de Jesus. A primeira volta, belezinha. Segunda volta, terceira volta, talvez alguns até não foram, mas ele estava lá firme, ele estava crendo no que Deus chamou ele para fazer, em nome do Senhor Jesus. Irmão, nós vamos fazer a partir do domingo que vem essa campanha, né? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos dar a volta em volta da cidade de Jericó, em nome de Jesus, e as muralhas vão cair. Eu não sei qual é as muralhas que está impedindo você de ser abençoado. Pastor, parece que é uma barreira. Pastor, parece que bate naquela parede e volta. Eu não consigo ir além daquele ponto. Eu tenho um desejo, mas meu desejo nunca se realiza. Eu nunca consigo ser abençoado. Então está na hora de você ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Está na hora de você fazer com fé. Em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 16: sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será amaldiçoada ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os perturbeis. Então Deus deu a ordem: olha, vai destruir a cidade, não é para poupar ninguém, só quem estiver na casa com a Raabe, que segurou os espias, e toda a cidade é amaldiçoada, não pega nada dela, é coisa de maldição, né? Então eles foram avisados antes, né? Em nome do Senhor Jesus. Verso 20: e gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, tomando a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, miúdo e ao jumento. Então eles cumpriram o que Deus tinha dado a ordem para eles, né? No nome do Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, imagina, primeira volta aqui no otimismo, segunda volta ainda um pouco de otimismo, terceira volta o otimismo já mingou, quarta volta, irmãos, aquele cansaço começa a brotar, né? A quinta volta, irmãos, imagina que alguns já estavam até reclamando, por isso que era para rodear em silêncio, né? Então, irmãos, você vê que existe uma jornada, nós temos que perseverar, aguentar o processo. Às vezes a pessoa quer ser abençoada, mas ela não está suportando o processo. É um tratar de Deus, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, é o seguinte, não era o que eu esperava, não era o que eu queria. Fala, não, vou aguentar o processo. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Às vezes a pessoa, irmãos, ela vai fazer uma consulta, mesmo que seja no particular. Às vezes a pessoa tem que esperar lá atender todo mundo, que é por ordem de chegada. E a pessoa fala, não, eu esperei a minha vez de ser atendido. A mesma coisa é na vida espiritual. Fala, há um processo, há um tratar de Deus, né? Em nome de Jesus. Por exemplo, a Bíblia fala daquela mulher, tem uma Bíblia que fala cananeia, outra fala sírio-fenícia, que ela vinha gritando atrás de Jesus. Jesus não deu palavras para ela. Ainda bem, irmãos, que foi Jesus, porque se às vezes eu estou entrando na igreja e eu não conheço, eu não cumprimento a pessoa fala, pô, esse pastor é grosso, é mal educado, ele faz acepção de pessoas, ele não olhou, né? Então Jesus, ainda bem que foi Jesus. Aí os discípulos até intercederam, Senhor, manda ela embora, ela vem gritando aí. Aí Jesus falou assim, não é bom pegar o pão dos filhos e entregá-los ao cachorrinho. Jesus chamou ela de cadela. Por quê, irmãos? Alguma coisa dentro dela precisava ser quebrada. Para que Deus pudesse fazer a obra, precisava ser jogado fora. E ela não chamou de falso profeta, não chamou de bandido. Ela, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Ela aceitou essa condição. Então, para cada pessoa, irmãos, tem um tratar de Deus. Teve um cego que veio até Jesus e cuspiu no chão, fez aquele barro, aquele lodo e passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse lavar. Hoje, irmãos, isso dá até processo, né? Então, você me ofendeu, me humilhou. Jesus não estava ofendendo nem humilhando o cego, mas o demônio estava causando cegueira. Às vezes, irmãos, existe uma cegueira espiritual que precisa ser tratada. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver o que Deus está criando para nós, as portas que Deus está abrindo na nossa vida, e por isso ficamos na metade do caminho. Nós temos que enxergar o que Deus tem para nós. Eu vou parar por aqui, irmãos. Aí semana que vem a gente continua daqui em nome do Senhor Jesus. Sentado mesmo, irmãos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos nos preparar para participar do corpo e do sangue do Senhor.